Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Oi, Olá! tudo Olá! Uhul! Ai, que saudade, Li! bem? Pois é, gente. Que delícia! Um episódio diferente da Ladeira. Ladeira Bausch. Ladeira Bausch. Ladeira Bem-vindo. Troa! Que esse, então, episódio 40, com a nossa presença do nosso primeiro convidado, O retorno. o retorno Adoro. diretamente de Hoje Madrid. estou em Madrid já. É. Que bairro de Madrid? E eu agora mesmo estou falando com vocês desde Madrid Sul, que é a periferia de Madrid. É um bairro migrante, com uma concentração grande de imigração asiática e de pessoas da Latinoamérica. Então tem uma comunidade. Exatamente. É bem diferente de Madrid Central, né? Aqui em Madrid existe um rio, não é um rio grande, né? É um rio pequeno que divide a cidade, né? Então eu moro para a margem sul, que é onde estão os bairros obreiros, que se diz aqui, né? E onde estão concentradas mais as pessoas migrantes mesmo. E aqui estamos. A nossa vontade de te chamar é fazer essa ponte entre o começo, né, do Ladeira e esse episódio, Direitos Humanos na Dança, tá o recorde de reproduções. Olha Acho que só. foi é o que mais está no topo. Vamos ver aqui. Tá com 203 reproduções hoje. Incrível. Embora ele tenha sido o episódio mais curtinho que a gente fez, ele tem 24 minutos. Uhum. Mas eu acho que foi um episódio tão rico, Reverbera assim. até hoje, né? No último episódio que a gente gravou, a gente falou desse episódio. Que bacana. Quem é você na ladeira? Olha, eu sou aquele que já não sabe se eu sou a ladeira, para onde é que eu fui, gente? Eu sou uma pessoa migrante, eu migro na Península Ibérica, eu sou uma pessoa, além de ser migrante, investigador em artes. Eu tenho um trabalho com a linguagem do drag, que me ajuda a me expressar como uma pessoa dissidente sexual. E aí, Ladeira Bausch, é isso. O drag, para mim, é uma possibilidade, assim como a migração, de seguir em movimento, né, pelo mundo e seguir essa desconstrução constante, que para mim parece que é a via possível, né? E muito atuante, né? E eu acho que o nosso convite é exatamente assim, tentar com que a ladeira seja mais agregadora possível, né? E horizontal, para que... Na verdade, eu até falando agora e te ouvindo, esse horizontal até parece uma coisa meio estável, né? Mas que seja uma ladeira horizontalizável, talvez.
retrate o que possa mover, que possa migrar as pessoas, né? Poder as pessoas sentirem, ter movimento, né? E acho que o convite para você estar aqui hoje é um pouco essa, além dessa ponte, né? Que a gente está fazendo, e quase um ano desse episódio, né? A gente fez em outubro. E fazer essa ponte de linguagens e uma pessoa atuante que se relaciona muito com o nosso convidado de hoje, né? É linda essa ideia de que por mais que a gente está distante e que na ladeira, por mais que a gente busque sempre a horizontalidade, a gente não se encontra numa paisagem igualitária, né? A gente está dentro da diferença, a gente habita a diferença e pulsa dentro dela. E acho que é bem interessante pensar que é através dessa vibração da diferença, né, dentro desses encontros, acontecimentos na ladeira, que a gente faz as distâncias diminuírem e talvez realmente a gente se tocar, ainda que na distância, né? Muito, muito bacana isso. Agradeço muito o convite por estar aqui outra vez, e é realmente um prazer inenarrável, né, estar aqui e abrir esse espaço para a Princesa Ricardo também deslizar nessa ladeira Bausch com a gente. Bem cremosa. Bem cremosos. Bem, então eu vou contar a minha relação com a Princesa Ricardo, para a gente já começar a apresentar, né? Olha, eu o conheci em outros tempos, quando ele fala, em 1930, na Casa Hoffman, acho que era 2003, bem no surgimento da Casa Hoffman, e aquele vucu-vucu que estava acontecendo aqui em Curitiba, né, com performances, workshops. Eu ainda fazia a escola do Guaíra, mas a Rosemary Rocha criou uma ponte assim com que as minhas aulas de contemporâneo, por exemplo, pudessem ser bolsas em workshops que estavam acontecendo na Casa Hoffman, assim. Então, foi assim um momento em que o que eu pudesse fazer, eu estava junto lá, assim. E uma vez o Ricardo estava propondo era um programa que era toda terça, eu acho, uma apresentação à noite, sempre tinha muita programação, né? E eu apresentei aquele meu trabalho que era o corpo 3D, e eu lembro muito dele perguntando assim, Ju, mas então tinha um bate-papo, né? Ele perguntou assim, qual que era o critério para eu selecionar os movimentos do trabalho. E aquela pergunta até hoje assim me reverbera, sabe? Então é uma pessoa assim muito acentuada assim no posicionamento, no olhar, nas colocações, nas provocações, assim, né? Ixi, depois a gente chegamos até a dançar juntos no Borbulho, e que também foi um convívio muito próximo, assim, não chegamos aí em cena juntos, mas foi muito próximo e intenso também. E é isso, e sempre acompanhando, assim, né? Eu tenho muito, muito carinho, muito. E aí eu, assim, novinha, né? Olhar crítico, acentuadíssimo. Tipo, eu saindo da dança clássica, onde você constrói uma sequência, né, de passos que tem dentro da técnica, no máximo uma variação de ângulo, de ligação entre um passo e o outro. O corpo 3D era uma desconstrução dentro do corpo, dentro da espacialidade, assim. Então eu fragmentava muito os movimentos. E eu tinha uma imagem de que eu escorria, que o meu corpo escorria, desmanchava para se tornar tridimensional. E era um pouco esse meu critério, mas na época eu não sabia responder. Tipo, é o mais bonito, o que eu acho mais incrível. E aquilo me provocou tanto que até hoje eu faço essa pergunta, qual é o critério? Quando eu assisto alguma coisa, né? Quando eu vejo, eu pergunto qual é o critério de selecionar, né? Um tipo de movimento, de se apresentar com aquele tipo de corpo. E eu acho que essa pergunta que ele fez para mim reverbera hoje muito
também acho que do modo, assim, acho que muito mais profundo, né? Mas do modo como ele se posiciona hoje também numa dimensão muito, muito mais profunda, né? Eu acho que sou a que conhece menos pessoalmente, acho que não conheço, mas já ouvi falar muito do Ricardo. Teve uma performance dele que reverberou muito aqui em São Paulo, que era aquela "eu tenho autorização para ficar pelado aqui". Uhum. E então essa característica de uma provocação e de um critério, né, um embasamento muito grande nas provocações que faz, são algo que conectou meu olhar, assim, que eu sempre tô de olho no que a princesa anda fazendo. E você, Lin? Olha, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu encontrei com a Princesa Ricardo, mas foi em Curitiba, quando eu ainda morava, né, no Brasil, e eu sempre associo assim ela a muitas coisas, não a uma coisa só, a muitas referências mas sim sempre coisas que me fizeram pensar muito, né? Desde performance que eu vi, a, a, a presença que foi muito marcante do Couve-Flor, né? Mini comunidade artística mundial, couve-flor, mini... A presença dela ali. Várias coisas, assim, foram vários, ao longo desses anos todos, foram vários encontros pequenos, mas sempre muito marcantes, dentro da Casa Selvática, uma performance que ela fez lá e que me deixou muito, assim, impactado também. Não são encontros que dão uma coerência, uma narrativa assim muito coerente, mas são encontros que conectam pontos assim, poderia dizer até afetivos, bastante intensos assim. É uma presença realmente muito intensa, muito que sempre mexeu muito, que me gerou muito questionamento mesmo, né? Então eu não lembro assim uma origem e a primeira vez que a gente encontrou, mas eu lembro que eu vejo assim um mapa que conecta vários pontos de encontros intensos e que reverberam até hoje, assim, e que para mim é até um pouco emocionante esse encontro, porque é uma possibilidade de reconectar esses pontos desse mapa aí, né? Que lindo. Essas Nossa, memórias. não tem cidades. Né? Desde os trabalhos performáticos a encontros mais informais, assim, sempre uma presença que traz uma ventania, né? Exatamente. Então, bora chamar essa ventania para a ladeira? Vamos lá. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Chegou! Oi, gente! Vocês estão me Oi! ouvindo? Bem-vinde! Ai, meu Deus, que babado, o que acontece? Eu já estava aqui fazendo umas macaquices na frente da câmera, né? Ela já estava belíssima, tipo, dando um oi. Se movendo. Vai que tem alguém vendo. Pois é. Ai, meu Deus. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, e você, Ricardo? Prazer, sou Paula. Oi, Paula, estamos aí, né? Belíssimas. Não dá para ver, mas eu tô belíssima, viu? Aquelas... Ai, Isso é importante. ai, por favor, princesa, descreva, seu belíssimo. Então, hoje é porque o que acontece? Hoje eu fiz uma maquiagem bem cedinho para a reunião de colegiado, a reunião foi horrível. Aí eu saí, falei, quer saber, vamos começar esse dia de novo. Apaguei tudo e fiz uma coisa só em tons de dourado, assim. Então, vamos, né? Fora. Mas é isso. Dourada. Ladeira Link. Gold. Isso, Link, que prazer estar com a senhora aqui, meu bem. Faz tempo, né? Que a gente Prazer não espera o Corabrita. Aqui conectado a 5G, sabe? Via fibra óptica. Vamos lá, Ladeira Bausch. É hoje. Gente, agora eu só vou fazer esse começo aqui. Eu já estava até tentando ensaiar para não gaguejar, mas é impossível. Então, assim, um prazer imenso, uma honra enorme
de poder fazer isso, assim, até pulsa aqui meu coração, uma emoção, né, de ter a Mama Lynch, o Lincoln, aqui, que foi a nossa primeira convidada, e a princesa Ricardo Marinelli, tanta história aí, e assim, eu quero muito ouvir, muito, 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 e se puder contribuir com alguma coisa. Então, assim, agradeço demais vocês poderem estar aqui. Olha, o agradecimento é mútuo, é em conjunto. Eu queria dizer que vamos fazer disso, esse encontro, uma conversa aqui aberta. Eu acho que dá para a gente considerar que essa conversa não acaba hoje, ela já começou muito antes, e a gente vai aqui ver onde nessa ladeira abaixo a gente vai se encostando e vai trocando, né? Então, por favor, sempre que quiserem falar, ou seja, falem, intervenham, interfiram, vamos lá. A gente pode começar com a princesa. Bom, ela já dizendo quem é a princesa na ladeira. Oi, gente, boa tarde. Aqui, então, Princesa Ricardo Marinelli, este pequeno monstro ficcional que eu decido ser todos os dias, que eu escolho ser todos os dias. Nem homem, nem mulher, nenhuma coisa marcada em nenhuma dessas formas identitárias que a gente reconhece. Fico aqui querendo me esgueirar nas beiradas das identidades. E, bom, tenho aí me utilizado das experiências performáticas, das experiências em dança, do corpo como esse jeito de me comunicar com esse mundo que durante muito tempo foi muito hostil, foi um ambiente no qual demorou para eu encontrar um jeito de me comunicar com ele, e me parece que essa tem sido a solução mais eficiente por enquanto, colocar o corpo ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Vamos continuar então nessa ladeira abaixo. Deu até um efeito na voz. Deu um efeito. Voltou, tá tudo certo, né? Vamos lá, então. Princesa Ricardo, olha, eu andei stalkeando um pouco algumas coisas da internet, coisas que você tem aí, né, desde textos a entrevistas, e agora linkando um pouco com isso que você falou, sobre questões identitárias, eu acho que, assim, a gente vive, né, num mundo onde é pedida tanta coerência identitária, tanta necessidade de fixar em uma identidade, em uma realidade, e aí de repente eu vi uma expressão que você usou também, que é ser uma rachadura persistente. E aí eu estou muito inspirado, assim, com o novo álbum da Linda Quebrada, que diz assim, que as contradições nos banhem na sua feitiçaria. Não sei se vocês viram que saiu um álbum maravilhoso, chamado Pra Valer. Belíssimo, belíssimo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é que é isso dessa rachadura persistente e como é que insistir na rachadura nesse meio, né? Como você já trouxe aqui nessa realidade que se nos apresenta assim cada vez mais pedindo coerência identitária, né? Como é que é isso? Ela vai o quê? Direto no nervo, né? Ela vai assim, direto na questão nevrálgica, não tem aquecimento, não tem KY, né? É direto. Ladeira. Não, então, Lynch, é uma loucura, é um desafio enorme, né? A gente viver nesse mundo assim. Porque o que acontece? Quando eu reivindico para mim esse lugar, que é esse não lugar persistente, essa insistência, então, nessa rachadura, nessa coisa que está abrindo um buraco, né? Não é só para ser do contra, né? Não é só para exercitar a minha possibilidade de não estar. É porque me parece, de fato, que essa obsessão identitária, essa obsessão pelas marcas identitárias, ela limita, inclusive, um monte de possibilidades políticas da existência e do próprio debate sobre a espécie humana mesmo.
né? Então, me parece que é uma porque o que acontece? As identidades, ao mesmo tempo que elas nos fazem nos encontrar, né? Então, eu vou lá e eu tenho a oportunidade de encontrar aquelas pessoas que são pessoas que vivem coisas parecidas com as minhas, eu encontro o meu nicho, por assim dizer. Na mesma medida que eu encontro o meu nicho, eu também me fecho, né? Há uma circunscrição que faz com que esses pequenos agrupamentos, eles vão ficando cada vez menores e cada vez mais específicos e demandando da gente também que a gente dê uma resposta cada vez mais específica, né, a essa lista imensa de tags que a gente virou, porque daí parece que você é a soma dessas etiquetas. Mulher branca, sabe, como se a tua descrição fosse... Eu até acho assim, curioso que quando a gente vai ver as pessoas se descreverem... agora tem rolado muito isso, né? Nas experiências online, a gente se descrever antes de começar a falar para garantir uma acessibilidade e tal. E as pessoas... E parece que é uma lista de etiquetas, é uma lista de identidades coladas na outra, como se me descrever fosse oferecer essa lista de grupos identitários dos quais eu faço parte. Então, e me parece que para mim, tentar olhar, viver, apostar na possibilidade de um comum, de um encontro, porque eu também não estou querendo dizer que eu sou eu sozinha, individual, eu não pertenço a nenhum grupo, não é isso, mas é encontrar um outro jeito de estar junto que não seja necessariamente pelas marcas identitárias. E isso é um projeto... Meu Deus, eu tô falando já pra caralho, né? Mas é que você fez... Não, vai lá. Que isso obviamente não é para amanhã, não é? Mas é para... Eu gosto de dar a possibilidade na minha existência, na minha arte, no jeito que eu penso, no jeito que eu produzo as minhas reflexões sobre a própria humanidade, dar espaço para que a gente vá para algum outro lugar, que não seja mais esse, né? Por outro lado, então, isso é uma coisa que eu acho que tem esse desejo, essa marca que não é inconsequente, né? Que para mim é uma demarcação política mesmo, ética, tipo, não é só, de novo, um apartar-se da organização, mas, ao mesmo tempo, isso também, eu gosto sempre de fazer assim, dizer assim, que a gente não pode também usar esse discurso para deslegitimar as politicidades que estão nas defesas identitárias, né? Então, mais que solucionar o problema também seria manter o problema, né? Tensionar essas linhas, então, né? Lembrando mais uma vez com o que eu trouxe aqui da Linda Quebrada, que a contradição nos banha em sua feitiçaria, né? Acho bem interessante. Perdão, talvez eu te cortei, princesa. Não, tá tudo bem, porque eu acho que só que daí o que acontece, né? Essa defesa que eu acho que a gente precisa manter espaço aberto para que a contradição nos banhe feiticeiricamente, a gente está vivendo isso num mundo em que existe ainda muita desigualdade de acesso, muita desigualdade de visibilidade, muita desigualdade de representatividade, que as pessoas trans continuam sendo assassinadas, que as mulheres continuam sendo assassinadas só por serem aquilo que elas são, enfim, quer dizer, existem ainda debates identitários, por conta das diferenças de possibilidade de vida mesmo, né? Que a gente continua precisando fazer, e a gente sabe também que a relação com o Estado, com as políticas, com qualquer... Né? Elas estão muito relacionadas com uma demanda de identificação, entre aspas, populacional. Eu não concordo com esse sistema, com essa organização, com esse jeito de pensar sociedade, Estado, comunidade, mas esse continua sendo uma ferramenta que a gente tem para isso, né? Para diminuir determinadas desigualdades. Então, também não quero parecer a louca desvairada aqui, tipo, vamos acabar com as identidades, porque somos todas iguais, uhul! Né? Exato. Como que a gente se mantém aqui olhando para esse mundo, né, discutindo direitos humanos do ponto de vista
de populações que estão numa situação mais vulnerável do que outras e tal, como que a gente continua fazendo isso, mas entende que só isso não vai resolver todas as questões, né? Porque vai continuar existindo a contradição, né? A gente vai... Então é como que a gente faz isso aqui ao mesmo tempo que a gente abre espaço para esses outros jeitos de estar no mundo. Olha, Princesa Ricardo, eu queria trazer algumas histórias que eu vivi desde que as meninas, a Juliana e a Paula, me convidaram para estar presente nessa conversa, porque eu fiquei pensando assim, como é que a gente faz para que tudo isso que a gente está falando, que você está trazendo, saia de um plano muito assim, ou conceitual ou abstrato, ou que as palavras dessas corpas dissidentes, desobedientes de gênero, sejam mais tangíveis, ou que a gente não fique só num plano de que essas corpas sejam só exotificadas ou só objetificadas, e que a gente traga, né, também uma humanização para tudo isso. Então, dentro do que você está falando já, eu queria trazer um pequeno relato de uma história. Eu vivo aqui em Madrid, comparto casa com pessoas, a gente assim, forma uma microcomunidade de pessoas não binárias, migrantes em Madrid, na periferia de Madrid, e esses dias eu me levantei, e era de madrugada, e eu moro com uma pessoa que é negra, que vem do centro dos Estados Unidos, e essa pessoa estava escutando gospel na cozinha. E foi muito divertido esse encontro, porque essa pessoa não é praticante, assim, cristã, não tem nenhuma religião, e ela se assustou quando eu entrei e falou, ai, que ridículo, tô aqui escutando gospel, que bizarro. Eu falei, nossa, é bizarro mesmo. Mas eu confesso que quando eu entrei e escutei isso, o meu corpo vibrou e eu me emocionei. E aí a gente ficou conversando sobre essa questão, né? Porque a gente estava falando lá da rachadura, o que é que racha, o que é que sai da rachadura, né? Porque, de repente, a gente escutando dois corpos que vêm de contextos diferentes, de trajetórias diferentes, de linhas migratórias diferentes, se encontram numa cozinha ali, aqui, né? Na Península Ibérica, e, de repente, começam a falar de gospel numa perspectiva de que o gospel, de alguma maneira, nos traz uma confluência vibracional nesses corpos diaspóricos, que a gente consegue se afetar mesmo vindo de coisas muito diferentes. Então, de repente, o que eu estou querendo trazer aqui podia estar falando do gospel, né, eu e essa pessoa que vive comigo, desde um ponto de vista que é um mecanismo de controle populacional, de métodos civilizatórios, né, e de repente aqui, depois de atravessar tudo que atravessou, aquelas vozes vibravam e faziam a gente se afetar num lugar, assim, fora, ou que desviava dessas linhas hegemônicas que até aprisionaram, né, essas identidades, digamos, afrodescendentes, né? Eu fiquei com vontade de trazer essa história, porque eu também ouvi você falando sobre uma vontade que você teria de formar manadas de estranhezas, e eu sempre fico me perguntando, né, com essas questões que nos limitam, as ditaduras identitárias, e né, que às vezes não deixam a gente transcender ou tocar nesses pontos, né, mas que racham, né, como é que a gente poderia, como é que tem sido essa insistência, e como é que você tem encontrado essa possibilidade de formar essas manadas de estranhezas, né? Como é que é essa conexão? A gente tem que desviar de tanta coisa para poder conectar, né? De novo, tanta coisa, mas olha, vou começar por essa coisa da experiência que vocês tiveram aí na cozinha com a música gospel, né? Que eu acho que uma das minhas questões com esse mundo, com esse mundo descritivo, categorizante, não é só identitário, mas, né, essa obsessão moderna ou quase moderna, né? Para algumas pessoas a gente nem conseguiu ser moderno, mas de qualquer maneira esse desejo classificador mesmo nos limita, nos diminui as nossas possibilidades de experiência com o mundo mesmo, né? Quando eu digo que as etiquetas elas não são suficientes para me descrever, é porque eu sinto, eu vivo que tudo, as coisas que me atravessam, o corpo que eu sou agora,
é mais complexo do que a soma das etiquetas. Tem um monte de coisa que está acontecendo aqui que não cabe nas etiquetas, em etiqueta nenhuma. E nunca vai caber. E eu acho que é um pouco... quando a gente consegue transformar essa experiência em carne, você também começa a olhar para as coisas no mundo de um outro jeito, né? E aí é possível se conectar com uma cantora gospel sangrando uma música num nível que não é só o nível analítico, no nível que não é só o nível de uma compreensão superficial política, porque você está se dando a chance de olhar para o mundo na medida complexa que as coisas são, né? Eu acho que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, uma potencialização desse preto-branco, né? Assim, de uma coisa que, como se as situações e as pessoas e os contextos fossem facilmente explicáveis. Então, sim, eu acho um problema que a gente não consiga olhar criticamente para uma experiência como tem sido a experiência das religiões em geral, né? Como estratégia de dominação, mas também como que eu vou encostando, como que eu vou chegando perto criticamente, mas entendendo que tem um monte de outras coisas que acontecem ali, né? Tem um monte de outras pequenas revoluções que aconteceram dentro desse contexto também para a população preta, né, afrodiaspórica. Então, acho que isso para mim tem a ver com você se abrir para a complexidade mesmo, entender que não existe simplicidade. Tá, deixa eu melhorar isso, que até naquilo que a gente compreende como simples, como né, existe uma potência complexa, que não é tão facilmente explicável, capturável. E aí a coisa das manadas, eu acho que tem a ver um pouco com isso, com quando eu falo de manadas, tem uma relação mesmo com várias coisas, né, gente? Eu estou estudando agora o povo da biologia de novo. Ela dá uma volta, ela começa lá em 1932 na biologia, daí nega todo mundo da biologia, porque, porra, que vai se fuder biologia e não sei o quê. E daí, dali a pouco, ela está de novo estudando neodarwinismo e tal. Porque tem uma galera agora pensando em como que a gente pode se conectar sociologicamente mesmo com uma noção de espécie e que pode estar numa outra profundidade, né? Que o comum, os lugares onde a gente se encontra não precisam ser lugares necessariamente identitários. A manada tem um pouco desse desejo de a gente ir se encontrando nas estranhezas, mas não na marca identitária. E aí, bom, isso aí é um trabalho para uma vida, né? Várias vidas. Tem algumas aí, a gente vai colecionando, umas coleguinhas. Daí, mas sabe que é a conexão que eu faço também, porque nessa conversa na cozinha que a gente teve com essa minha companheira de casa, a gente chegou a tocar nesse assunto, como existem outras histórias, como existem outras vibrações, eu não sei como chamar, mas como existem mais coisas, como é complexo mesmo. A gente poderia ouvir aquele som que a gente estava ouvindo e tudo bem, e falar só sobre a repressão, né, que existe em cima da cultura negra, norte-americana e tal, mas de repente a gente conseguiu perceber que passava alguma coisa entre esses corpos que estavam nessa cozinha, e esses corpos que parecem tão distantes, né, começaram a falar sobre para mim essa era a rachadura, alguma coisa tinha rachado já desde muito tempo, né, séculos e séculos ali de opressão, mas também séculos e séculos parece que um desenvolvimento de uma tecnologia de sobrevivência, de resistência, né? Então, um desses... Aí que eu tô também, né? Dessas pessoas que eu tô lendo agora e tal, e que tô super fascinada, é Emanuele Coccia, que é um italiano, bem careta, né? Assim, tipo, com todas essas... careta que eu digo, com todas as características desse intelectual europeu e tal, mas tem uma obra dele que chama Metamorfose, e que é tão bonita, assim, é uma análise assim do nascimento, principalmente, ou como a conversa começa com a ideia do nascimento, mas pensando o nascimento
como um atravessamento entre passado, presente e futuro, assim, do ponto de vista da vida, da existência, sabe? É tão interessante. E aí, juntando isso com Leda Maria Martins, com toda a discussão de ancestralidade, né? Eu tenho tentado também, porque para mim essa palavra é uma palavra que sempre teve no vocabulário, né? Sempre teve perto, assim, ancestralidade, né? Pois é, a ancestralidade. Mas eu nunca estudei de verdade, eu nunca me interessei. E aí eu tenho tentado pensar nisso, né? Em transancestralidades, não sozinha, com o Miro, com a própria Jota, pessoas que estão tentando olhar para esse movimento do tempo de um jeito que não é mais tão linear. Então, tão linear, não é tão linear, não é linear. Se a gente pensa a perspectiva que Leda Maria Martins está falando do tempo, é esse tempo espiralado que eu não sou resultado do passado e prelúdio do futuro. Eu sou uma contingência espiralada que o passado acontece em mim e o futuro, e eu também sou as projeções, os desejos, as possibilidades, né? Tá tudo aqui agora. E estou falando isso porque tem alguma, para mim, tipo, não estava nessa cozinha, adoraria ter estado, mas tem algumas experiências para mim que é isso, que você nem sabe direito com o que é que você está se conectando, né? O que é que faz com que isso seja uma experiência na qual a gente se encontra, mas por algum motivo que a gente se encontra. Alguma, né? E para mim isso tem a ver com tempo, tem a ver com um tipo de com experiências que a gente compartilha e que a gente não nomina, não dá para nominar e nem dá para querer nominar, né? É bem bonito isso, compartilhar um pouquinho mais esse encontro na cozinha com o gospel. Essa conversa basicamente terminou com a gente dizendo, essa companheira de casa que eu tenho disse, eu me sinto agora abraçada pelos meus ancestrais. E eu dizendo, e também agora sinto que a gente abraça nossos, ou seja, nós somos ancestrais que estão abraçando né, esse abraço, ele é continuado, assim, né, ele não acabou, assim, enfim, só trazer essa imagem que foi bem bonita, que foi como essa conversa meio que vai para o futuro, concluiu, assim, nós somos, estamos abraçando, né, pessoas no futuro, assim. Então, o ano passado, quando a gente entrou nesse buraco que parece que não tem fim, né, a minha primeira reação, porque eu sou a bicha proativa, né, vamos fazer, vamos ajeitar, porque não vamos parar, vamos conseguir, vai dar certo. E eu estava muito assim, com uma sensação de que parou, a gente está aqui meio que nesse stand-by, vamos pensar em futuros, então, né? Vamos pensar naquilo que está para vir, vamos pensar naquilo que a gente vai poder fazer daqui a pouco. E aí, junto com o grupo Massa lá da Unespar, a gente pensou uma circunstância para o segundo semestre do ano passado que a gente chamou de Dançando para Libertar o Futuro. Que era um pouco esse desejo e tal. E daí, só que no meio de tudo isso, né, que começou essa... A gente convidou uma galera muito especial e tal para estar junto e aí as percepções foram vindo, e aí essa ideia do libertar o futuro também tem uma coisa meio progressista, né? Eu vou fazer aqui para libertar o futuro, porque nós vamos juntas aqui libertar o futuro. E aí as próprias informações que foram sendo trazidas pelas pessoas que a gente convidou me fizeram apontar em outras direções mesmo, de como é que é tudo isso, né? Porque, como é que eu me desfaço um pouco dessa cosmovisão de presente, passado e futuro como uma linha reta, para entender isso, para entender que tem coisas em mim que eu não consigo explicar, mas que são de fato, que não é só uma linha, que não é só genético, mas é também genético, que é uma experiência, é uma sabedoria de espécie, sei lá, tem coisas que vão acontecendo que a gente precisa aprender a olhar, a percebê-las, né? A olhar para elas com mais cuidado. Vocês poderiam ter passado por essa cena da cozinha e só ser mais um dia em que vocês dão um bom dia uma para outra e vão trabalhar, né? Quer dizer, mas também tem um exercício de você conseguir se abrir para
para algumas experiências. Não, eu fico pensando que o gospel poderia ter sido, sei lá, uma comida comum, né? Sei lá, maçã, poderia trocar por qualquer outra coisa, ela talvez simbolizasse, né, uma conversa que estava sendo necessária em ambos, assim, né? Revelar, olha, enfim, eu ouço gospel, eu sou essa pessoa, mas o gospel também me acompanha como fissura, né, de existência, assim. Sim, é muito interessante olhar por esse lado da fissura, exatamente isso, assim, e igualmente ainda é interessante que a Princesa estava trazendo como esses debates que a gente traz sobre essas possibilidades de futuro e como é que a gente vai olhando e não vai tendo esse olhar até, assim, colonialista, de demarcar já poderia ser o futuro, né? Eu tive uma experiência bastante interessante também, nesse tempo que eu me tive preparando para essa conversa, que foi um convite para apresentar algo sobre o drag dentro de um museu etnográfico aqui na Europa, né? Então, assim, imagina, né? Foi um contexto que me parecia, assim, super... É isso, né? Onde é que estava a fissura, onde é que estava a rachadura, que eu não conseguia encontrar, ainda mais no contexto que a gente vive aqui na Espanha. A gente está tendo esse reality show de drags, né, aqui na Espanha, o Drag Race, como se diz aqui na Espanha. Drag Race. Drag Race. E assim, a linguagem do drag, a prática do drag está sendo vista e evidenciada desde um modo muito hegemônico, né? Então, eu queria trazer um pouco isso, Princesa Ricardo, você comentou, né, que você hoje se maquiou e de repente você foi lá e se maquiou de novo. Isso da maquiagem tem alguma relação com drag? Que relação tem o drag hoje? E nessa perspectiva de que eu passei por um museu etnográfico, eu fiquei pensando justamente sobre isso, como é que eu atuo, como é que eu me movo dentro desse contexto sem me converter em uma futura obra exposta num futuro museu do gênero, sabe? Tipo, como é que eu não me explico? Como é que eu não sou a sudaca louca que está aqui e realmente consigo surfar, dançar, ir na fissura, né? Eu queria, se você achasse legal, que você trouxesse alguma coisa de como é que você está olhando para o drag, ou como é que você vê essas possibilidades de, como a gente falou, práticas de resistência, de insistência, ou também como drag, como na tecnologia, para subverter essas linhas hegemônicas e insistir na rachadura, né? Maravilhoso, estou aqui tentando organizar. Acho que eu posso começar com a minha relação mais pessoal, né, com o universo drag, porque o que acontece? Princesa começou sendo algo que eu fazia, começou como essa figura que eu performava de vez em quando, na noite, no palco, sei lá, né, que eu fui construindo, e tem uma história a história de construção dessa figura também é muito delicada e complexa, assim, na minha trajetória como pessoa e como artista, como que chega um momento em que Princesa começa a existir. E começou a existir, era a Princesa dos Cabelos Mágicos. Só isso eu vou contar, não vou contar tudo, tá? Mas chamava Princesa dos Cabelos Mágicos por causa do desenho que eu assistia na infância. Vocês assistiam esse desenho? Não, que chamava Princesa Lady Lovely Locks, em inglês. Ai, não lembro. Depois dá um Google. O que acontece? Eu era viciada, mas tipo, viciada nesse desenho. E chegou uma época na idade adulta, para mim era um negócio assim, era tipo, sei lá, era meu desenho. E as pessoas não conheciam, ninguém conhecia. Tipo, eu cheguei, eu falava, não, por causa da... E aí, gente, eu comecei a achar que eu tinha sei lá, inventado, né? Porque eu era uma criança que inventava coisas, então não era assim tão difícil que ela tivesse inventado seu próprio desenho animado. E o roteiro e o desenho, a pira do desenho é assim: a Princesa dos Cabelos Mágicos é uma menina de uns 10, 11 anos, mais ou menos, sei lá, assim, e ela tem os cabelos louros, lindos, enormes, assim, tipo, super armados, assim, super... Ai, tô vendo aqui! Ah lá. E tem umas mechas coloridas e tal. E daí a trama é que
ela é a princesa, então ela vai cuidar do reino e tal, e aí tem os desafios e não sei o quê, mas tem a vilã é uma menina também, de 10 anos, que é uma morena, que quer roubar os cabelos dela, ela quer roubar os cabelos dela, porque os cabelos da Cabelos Mágicos são mágicos, entendeu? As mechas, quando ela está em perigo, as mechas dos cabelos viram uns bichinhos que fazem umas mágicas e tal. Gente, basicamente, o enredo está todo feito, né? Está todo armado. Tá, mas enfim. E essa experiência, que naquele momento, para mim, eu chamava, né? Eu estava me aproximando desse universo drag, e é importante dizer que isso é pré... já existia RuPaul, já tinha começado a primeira temporada, mas não tinha, porque a gente tem uma popularização imensa aqui no Brasil a partir do momento que as primeiras 5 temporadas são colocadas no Netflix, no catálogo da Netflix, né? Isso foi 2000 não sei lá, já era 2012, eu acho, não sei. Mas não tinha isso, não tinha esse tipo de referência, né? Mas o que acontece? Essa experiência foi me dando a chance de entender e de tornar visível para mim mesma que princesa não era algo que eu queria fazer de vez em quando, mas sim aquilo que eu sou. Então, para mim, hoje, né? Assim, eu obviamente tem dias que eu tô experimentando coisas que eu considero mais próximas do universo drag, mas eu não me sinto mais... porque princesa, todos os dias eu me maquio, né? Então, todos os dias me maquiar é um ritual de mostrar para mim mesmo o que eu quero ser naquele dia. Isso não é demagogia, assim. A Ju acompanhou um pouco esses últimos tempos. Tem essa coisa mesmo de eu tomar esse tempo para tomar as rédeas da minha ficção, porque lá pelas tantas eu entendi que nós somos, né, ficções que muitas vezes são mais controladas por coisas que não são externas a gente, tem umas coisas que a gente controla e outras não. Eu decidi que eu queria tomar mais as rédeas da minha ficção, tipo, tomar mais decisões. E então é meio que... E aí, para mim, no meu caso, me montar, entre aspas, é uma estratégia para tornar visível aquilo que eu quero que as pessoas vejam sobre mim, mas elas não vão ver se eu não tiver feito isso. É como ao invés de, para algumas pessoas, se montar é um pouco esconder a si mesmo, né? Colocar a fachada de uma outra coisa. Para mim é o contrário, é meio que como se me montar me revelasse o que está por trás, assim. Tem mais esse processo para mim. Sabe que nesse processo do museu etnográfico, eu fiz uma relação que eu gostei muito, que é escurecer. Eu acho, o meu processo de montagem também tem esse processo de deixar cada vez menos claro a identidade ou quem eu sou, e isso, e cada vez mais escurecer, né? Isso! A presença, assim, trazer mesmo essa... Enfim, abraçar a complexidade, como a gente estava falando. Porque também, claro que me entristece, por isso que eu fiz aquela brincadeira de como é que eu faço, né, no meu fazer drag. Eu não tenho, eu não quero, enfim, só ir para o RuPaul, não tenho nenhuma como é que se diz, ambição, e também não quero estar exposta, como eu brinquei, nos museus do gênero do futuro, né? Então, pensei muito nessa relação de como é que a gente até sai dessa ideia do esclarecimento de uma identidade e a montaria virar, assim, né, essa feitiçaria que a gente estava falando, da contradição, e de, né, abraçar mesmo essas contradições e tudo, essa complexidade, né? É isso, eu fico dando, assim, no fim das contas, eu fico o tempo todo dando trabalho para as pessoas ficam, tá, eu falo eu falo o, eu falo e,
Não sei, meu bem. Ó, assim, o jeito que as pessoas olham nunca vai estar resolvido, nunca vai dizer assim, ah, não, isso aí é uma garota, não vai, nunca vai dar, de jeito nenhum vai dar, né? A gente não vai esclarecer, a gente vai escurecer. Não, meu bem, eu vim aqui para complicar, sorry about it. E viva Tom Zé, né? Porque adoro. Não, mas olha, eu queria falar um pouquinho sobre essa outra questão aí que você levanta, Lint, que eu acho super bafo, que é um pouco desse processo de captura, né, que tem rolado, assim, que eu acho que não tem a ver só com a cultura drag, mas que acontece muito com a cultura drag, que é assim, esse processo de a via de mão dupla da visibilidade, né? Que eu sinto que as questões, elas estão mais visíveis. Antigamente a gente não tinha... Antigamente, ela fala assim... Porque antigamente... Quando a gente não tinha Wi-Fi, quando a gente não tinha smartphone... Nem em 2000. Nos anos 2000. Oh, Paula do céu. Não, ó... um tempo atrás, melhor assim, né? Um tempo atrás... era muito difícil a gente ver tantas figuras, ver figuras, né? Pessoas com notoriedade nas estratégias de comunicação, na própria universidade, no campo das artes, por mais e menos mainstream e tal, tudo isso, né? É uma coisa que é maravilhosa em diversos aspectos, porque esse espaço e essa representatividade é uma coisa pela qual a gente tem trabalhado muito. Por outro lado, eu sinto mesmo essa tua preocupação aí, Mama, de como é que eu chego no museu, né? Como é que eu uso esse espaço? Como é que eu não caio na armadilha dessa captura, dessa cooptação, dessa mercantilização, dessa pasteurização do debate, né? Dessa homogeneização do troço? É super complexo, porque é isso, a gente quer... Porra, que massa que te chamaram para o museu, eu fico super feliz, a gente, né? Eu vou, vamos para o museu, mas como que eu me coloco ali de um jeito a manter a rachadura, né? A não explicar nada, a não tornar... Porque isso acontece muito, né? Muito, assim, tipo, de o trabalho acabar virando uma figurinha para enfeitar o caderno, né? Um exemplo mais midiático, né? As coleções da C&A que não tem gênero, né? Sabe, aquelas coisas que a gente entende que por um lado dá aquela coisa assim, porra, que massa, né? Tipo, eu queria, porque agora eu já não compro mais da C&A, mas quando... Ah, louca! Mas há 20 anos atrás, quando eu comprava muita roupa da C&A, ia ser bom ter, né, essas peças lá. Ou é interessante também como que o movimento, mesmo que seja de ordem financeira, econômica, né? Ver o movimento das placas tectônicas, mas ao mesmo tempo dá um aperto no coração, né? Tipo, todo mundo fala sobre gênero, todo mundo tem alguma coisa para falar a respeito de drag queens, né? Então, e é isso, é maravilhoso e é péssimo. E aí, para fechar esse assunto, quer dizer, ou para pelo menos só para eu acho que tem uma coisa, sabe, Mama, que você fala assim, que essa síndrome, a síndrome Drag Race, é um processo que a gente precisa olhar com cuidado, assim, né? Obviamente que eu acompanho tudo, que a gente está ali, que a gente fica copiando a maquiagem das gatas, briga com os episódios, aí. Mas a gente já está na hora, né, de a gente olhar com cuidado e com critério para algumas coisas, assim. Então, porque não só há uma homogeneização do que significa ser drag, como também há mesmo uma ideia de confirmação e remartelamento de um determinado modelo de feminino que é muito complexo, muito complicado, né? Que não toca só as drags, que não tem a ver só com, né, o tamanho que o programa tem hoje, a visibilidade que o programa tem hoje. Eu acho que a gente precisava dar mais uma martelada aí nesse dress as a girl, saca? Que eu acho que precisa... Enfim, é isso.
Eu fico pensando assim também, uma outra coisa que eu até marquei aqui para ver se a gente trazia para essa conversa, e que acho que tem tudo a ver com isso, porque né, eu como uma pessoa migrante, que vivo aqui faz tempo e que às vezes convivo em meios que não são assim meios exclusivos só de pessoas migrantes ou só de pessoas de dissidência sexual, são meios, né, que tem pessoas europeias brancas com privilégio e tal. E nesse projeto que eu participei era um meio assim, né? E eu fiquei me perguntando como é que a gente entende bem a relação entre o safe place, né, um lugar seguro, ou seja, onde por mais que você é periférica, você se sente seguro para estar ali, e não confunde para o playing safe, sabe? Que de repente você está esterilizando o lugar para poder, né? As racializadas não infectar vocês, as travestis não contaminar o espaço, entendeu? Então, eu fiquei mesmo pensando sobre isso, e até fiquei fazendo algumas relações sobre a valentia, né, que a gente consegue ver em várias propostas que você tem, né, Princesa Ricardo? Por exemplo, o não alimente os animais, quando né, você realmente ia para a rua e assim, não sei, eu não vejo o safe place ali, né? Eu escutei até você falando sobre essa experiência desse trabalho como se fosse os dois pés no peito, assim, né? Mas é um dois pés no peito que não é só em direção unidirecional, né? Só para quem está vendo, é para você também que recebia muita violência, né? Será que a gente podia entrar aqui nesse caso de como é que você vê a violência, né? Tem vários discursos antirracistas agora que vão dizer para a gente essa prática de dividir a violência, de dividir os momentos de incômodo, né? Não sei se, de repente, a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Porque é uma preocupação que eu tenho também, da gente buscar o safe place e se enganar e estar no playing safe, sabe? Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Porque agora a gente vai o quê? Ladeira abaixo, gente. Ladeira. Queremos ladeira. Ai, ladeira. Poxa vida, essa também é uma questão que eu fico o tempo todo muito cuidadosa, sabe, com essa conversa da redistribuição da violência mesmo, porque o que acontece é uma estratégia, eu vejo assim como uma, em muitos casos, né, das gatas com quem eu convivo um pouco menos, um pouco mais, e que falam sobre isso e que né, estão agindo nesse sentido, é meio que uma nunca é só destruidor, né? É meio que a Jota fala, né, que a bomba que eu coloco aqui, se eu coloco a bomba, a hora que ela explode, os estilhaços vêm em mim também, né? Assim, então, não é só sobre incendiar irresponsavelmente. É uma estratégia muito cuidadosa de dizer, ó, existe tudo isso aqui de violência que nós estamos dando conta sozinhas, que nós estamos sendo vetor sozinhas, e agora a gente vai começar a devolver, né? E tem uma legitimidade aí, não é só uma, né? E eu acho que tem um movimento que eu não sei direito como que a gente vai chegar nesse lugar de entender como fazer isso, como tornar, porque para mim o que acontece? No meu caso pessoalmente, né? Eu não sei o quanto que, em alguns casos, algumas pessoas podem até achar que eu já faço isso, mas eu não trabalho necessariamente para redistribuir a violência. O Não Alimente os Animais, por exemplo, é uma estratégia para tornar visível a violência. Para que as pessoas não possam escapar, para que elas não possam, sabe, para que elas tenham que, ali naquele momento, pelo menos, tomar uma decisão em relação a essa circunstância. E o que essas gatas, né, que estão pensando isso, a redistribuição, dizem é que muitas vezes isso não é suficiente, porque muitas vezes já está visível, né? Já está na carne das pessoas, e isso não é suficiente para que haja uma mudança né?
Então, mas no meu caso, eu sinto, o não alimentos animais é um pouco esse desejo de dizer assim, ó, tá vendo o que rola? É isso aqui, é desse jeito aqui que a gente tem vivido, ou que as pessoas com quem eu convivo têm vivido, né? E eu acho que sei lá, violência é que nem fome, né? Eu fico pensando, é muito imediato, é muito estratégia de sobrevivência mesmo. Então, é difícil a gente falar de medir como é que são as reações que as pessoas têm a situações de violência, porque é quase que as pessoas, seja lá qual for a reação, é ela dizendo eu não quero morrer, né? Você está me violentando. Então é sempre uma questão bem delicada. E os meus trabalhos, eu, artisticamente falando agora, né, eu até acho, sabe, tem uma amiga lá de Fortaleza, ela falou assim, queria tanto ver você fazendo uma coisa assim, sabe, só assim com os tambores, umas flores, uns negócios. Coisa mais animada, bicho, faz uma coisa mais animada. Sempre tem um negócio, né? E que eu acho lindo isso, porque, sei lá, tem uma também de Fortaleza, uma outra artista lá, uma não binária de lá, não sei se você conhece, Mama, chama Banida, Levi Banida. Levi Banida, não conheço. E ela tem um trabalho que é super assim, sabe? Assim, tipo, ela fala, eu não quero, foda-se, não quero saber de falar mais de violência. Todo mundo já tá falando de violência. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar, sabe? E tem só uma beleza estranha, mas é só beleza, que eu acho que também é muito. Mas eu tenho essa coisa as respostas. O que eu tento fazer artisticamente é meio que isso, né? As coisas que uma resposta àquilo que me move, as coisas que me empurram. A Ju já ouviu falando isso. Tem as coisas no mundo que me empurram, aquelas que mesmo que eu queira ficar parada, elas ficam me empurrando. E tem aquelas que eu quero empurrar, né? Aquelas que eu quero botar a mão. E daí a arte é meio que esse jeito que eu encontrei de dar movimento para isso, para aquelas coisas que me empurram e para aquilo que eu quero empurrar. E habitualmente, assim, para mim, tem a ver com dar uma resposta para as violências, né? Tem a ver com dar uma resposta para aquilo que as pessoas, para aquelas desigualdades mesmo, de possibilidade de existir. Nossa, peraí, parou? Respira. Parou essa ladeira agora. Como é que para, gente? Cadê o botão? Gente, eu tô vendo eu tô vendo os minutos passando, eu falo, meu Deus, e agora? Ai, 50 minutos. Como é que faz? Os minutos. Os minutos e o tempo vai, né? Nossa, eu quero ver se eu consigo organizar aqui, né? Tá. Primeiro, assim, princesa, você relatar a coisa da princesa dos cabelos mágicos, eu vim buscar aqui, e eu quero dizer, assim, o quanto isso é tão simbólico, né? Se é simbólico para ti, imagine, assim, para mim é também. Eu só lembro desses desenhos em papel de carta. E para mim, assim, tem uma coisa de família, assim, essa relação do loiro e do moreno, sabe? A minha mãe usava shampoo para clarear os meus cabelos quando eu era pequena. E ela faz isso agora com a Maria Flor também. Então tem ali no entremeio, assim, né, muita coisa que é isso, é uma violência muito entranhada, assim, né, e que dispara outras coisas também, né. Fora isso, eu fico ouvindo e fico tentando onde que é o meu fio que me conecta, né, a conversa, aos temas, a profundidade das questões, as experiências, até né, a vibração de corpo, assim, que me conecta a toda essa conversa, assim, principalmente de hoje, assim, né? E aí eu fui fazendo tentando fazer um caminho, assim, por exemplo, quando eu tenho muito essa ideia de que eu tenho uma ideia de perspectiva de mundo, que quando eu era pequena era muito mais querendo uma aprovação do meu pai, né?
E depois do maternar, de ter filhos, isso muda a perspectiva completamente, assim. Então, eu lembro, por exemplo, na escola, lá com 13, 14 anos, eu andava muito parecida com o meu irmão, andava bem masculinizada, assim, né? E eu era muito... tentava, não era, eu tinha essa, né? Eu montava isso, né? Caracterizava isso, reforçava essa para tentar alguma coisa chamar atenção. E depois, com o tempo, eu fui também tendo essas identificações, né? Por exemplo, na adolescência, ter namorado que depois assumiu homossexualidade, daí isso era um bafão na família, não sei o quê. E aí fico tateando essas ressonâncias, assim, e depois entender, assim, eu comecei a entender, não, é porque eu me solidarizo, né? Depois eu mudo a perspectiva de novo, não tem nada de solidarizar, eu sou mulher e sofro as mesmas coisas tanto quanto quem não está nessa normalidade de corpo, assim, né? E isso vibra tanto, e ouvir vocês falarem assim, para que é muito mais além do que saber qual é a voz que você vai vibrar e qual é a postura, o lugar identitário que você vai assumir, e é para além disso, né? E daí essa imagem que eu peguei aqui da princesa dos cabelos mágicos é além do arco-íris, aí no nome da imagem. Ai, Daí, querida! Então era super transgressora já naquela época, visionária. Então, assim, eu tô super afetada, assim, muito... as perguntas, né? O afeto que eu tenho pela Mama Lynch, e todo esse encontro, assim, que ressoa e reverbera em mim também como mulher branca, cis, mas que tem seus encontros e confrontos, né? Também em relação a tudo isso, vibra em mim também. Não tendo proporção, né? Não dimensionando isso, assim, mas como corpo, né? Como carne também. Posso comentar o negócio? Como é que é isso agora? Já acabou? Não, acabou agora, acabou? Não. Ai, não, porque eu fiquei pensando, sabe, Ju, que eu acho, sabe que até tem isso aí numa entrevista que eu dei pro Itaú, que eu acho que, para mim, o pulo do gato, porque obviamente que eu cresci lidando com essa expectativa de ser menino, né? De me construir como um homem. E isso, para mim, foi sempre muito, muito frustrante em 388 aspectos. E aí, agora, né, muito mais tarde, quando eu me dei conta de que o que mudou? O que mudou para mim foi quando eu me dei conta que essas nossas existências, elas são performativas em todas as... Não existe isso de uma normalidade naturalizada, de uma naturalidade normalizada, né? Existe a gente insistindo para que isso se concretize como uma normalidade. Então, quando eu me dei conta que, do mesmo jeito que todos os dias eu preciso, do mesmo jeito que eu sou uma figura construída performativamente todos os dias, aquele boy que mais se adequa a esse modelo que se espera de um homem, ele também precisa confirmar isso todos os dias. Isso também não está dado para ele. Ele precisa todos os dias reiterar, citar esses comportamentos de modo que as pessoas continuem vendo ele como aquela figura. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem aí, quando você fala, né, a relação que eu tinha com meu pai, depois o jeito que eu tentava me aproximar do meu irmão, as relações afetivas que eu tive, sabe? Tudo isso para mim, de novo, é um jeito, né? Assim, a gente acaba construindo as nossas experiências sempre de um jeito tão restritivo, né? E sempre de um jeito tão para atender a algum tipo de expectativa. E isso não serve, não é só para os gêneros dissidentes, né? Para as pessoas que vivem dissidências do gênero normalizado. Para todo mundo. Você está ali o tempo todo tendo que ficar administrando aquilo que você é em relação
há uma expectativa. Ai, não seria tão melhor se a gente conseguisse viver no outro mundo? Além do arco-íris. Além, né? Sério, eu vou mandar para vocês a imagem. Bom, vocês vão achar, mas Eu procurei aqui, eu vi. Eu também achei. E a mulher A morena bola tá lá morena. atrás da árvore. É ótimo, é ótimo, gente. E ela o príncipe dela, ele foi transformado em cachorro, daí é o cachorro dela. O príncipe, Muito bom. o príncipe do rolê é o cachorro que foi enfeitiçado. Interessante. Bem, eu queria tentar a gente... Lynch, como é que tá? Você tá... Tem mais ou a gente pode encaminhar para uma finalização? Assim, mais sempre tem, né, gente? Imagina, assim, que nem eu falei no começo, como é que para essa ladeira abaixo, gente? Não, vai ter que ter... o jeito é ter um episódio daqui a um ano novamente. A gente já agenda. Isso. Então, se você pudesse, eu adoraria muito te ouvir descrever um movimento, uma cena. A gente faz isso para finalizar e tem sido assim um momento muito bonito, assim, bem marcante para os episódios, que é essa descrição que é trazer para a voz, né, um movimento, um gesto, uma cena, para a gente ouvir, fechar o olho e tentar te ouvir, né, sentir o teu movimento pela palavra. Eu? A princesa. Desculpa. Quem, gente? Eu também estava nessa altura. Não, a princesa Ricardo. Arrasou. Eu abro a porta do carro e antes de sair eu percebo se a corrente não ficou enroscada em algum lugar. Apoio a mão no chão, meio fio, está quente, e encosto o corpo e jogo a corrente na calçada. As costas tocam o chão, eu fecho a porta do carro e fico aí, deitada um tempo, com as pernas na rua e o tronco na calçada. Nossa, eu tô na imagem ainda. Contraio o abdômen e trago as pernas na direção do tronco e os joelhos alcançam o chão pelo meu lado esquerdo. Eu sento nos calcanhares e examino o chão com os dedos. E deito novamente, dessa vez com a barriga no chão. Com muito cuidado, começo a me mover pelo chão, empurrando o chão e, ao mesmo tempo, querendo entrar nele. Esse movimento meio circular desse corpo que meio que rasteja e meio que empurra o chão, alcança um banco. Eu repouso a minha cabeça no banco, enquanto o resto do corpo fica pendurado no chão. E eu encosto numa flor de um canteiro qualquer. Agora chega. Ai, Deus do céu. Já é um babado a gente ficar assim, né? Só com o vídeo, né? Sem ter o rosto das pessoas, é um babado.
Uma experiência, hein? Nossa, isso foi incrível. Princesa, quer deixar seu arroba, seus contatos? Vou deixar. Então, gente, se você quiser entrar em contato com a Maluca, @Princesa Ricardo Marinelli, assim, difícil mesmo, desse tamanhão. O canal do YouTube é Ricardo Marinelli, o YouTube não deixou eu colocar o Princesa, mas Facebook e Instagram é @Princesa Ricardo Marinelli. Tem aí também diversas outras informações nas redes. Vai ser um prazer continuar essa conversa em outra oportunidade. Já vou aproveitar para agradecer mais uma vez o convite da Ju, da Mama Lynch, da Paula. Esse projeto é um bafo, gente, é um bafo. É um bafo ladeira abaixo. É ótimo que acontece. O nome do programa já é um jargão que a gente pode ficar repetindo toda hora. Toda hora encaixa um ladeira abaixo, ladeira abaixo. Então, vida longa ao projeto e é isso. Vida longa ao projeto. Que lindo. Ai, agradeço muito. Tô assim, sem palavras. Só vou ler aqui o nosso doc aberto da Paula. Ela escreveu aqui grande em letras garrafais. Mas que babado esse episódio. Babado é certo. Gente, vocês são incríveis. Um prazer estar aqui. Que a gente possa logo tomar uma cerveja num boteco e arrastar o cu na brita, gente. Por favor, gente, por favor. Não é pedir demais, né? Não é querer demais. Nossa senhora, é um mínimo. Você acha o mínimo para poder existir com alguma dignidade? Eu quero. Ai, muito bom, gente. Obrigada. Então é isso. Beijo! Beijo! Até logo. Beijo, amores. Até. Beijinho. Ladeira Abaixo, o seu podcast sobre dança.